6 de dezembro de 1868. 18 mil brasileiros comandados pelo Duque de Caxias enfrentaram 5 mil paraguaios comandados por Bernardino Caballero. Em disputa estava a importante passagem pelo rio Itororó. Esse episódio ficou conhecido como Batalha do Itororó e a gente vai ver no vídeo de hoje. Então sejam todos bem-vindos. Vamos falar no vídeo de hoje sobre a Batalha do Itororó, uma importante batalha do conflito que se insere dentro da ofensiva da Dezembrada, um importante episódio da história militar brasileira, em especial da Guerra do Paraguai. Então as tropas brasileiras, após atravessar a Estrada do Chaco, desembarcam na região de Santo Antônio na noite do dia 4 de dezembro e madrugada do dia 5 de dezembro de 1868. Então foram transpostos para a retaguarda inimiga, para a retaguarda paraguaia, cerca de 18 mil militares do Exército Imperial. O Exército Imperial, então, que desembarcou na região de Santo Antônio no dia 5 de dezembro, era comandado pelo Luiz Alves de Lima e Silva. Mais tarde ele receberia o título de Duque de Caxias e se tornaria o patrão do Exército Brasileiro. Sob seu comando havia o 1º Corpo de Exército, do general Jacinto Machado Bittencourt, o 2º Corpo de Exército do general Alexandre Gomes de Argolo Ferrão Filho e o 3º Corpo de Exército do general Manuel Luiz Osório. Sob a subordinação do 1º Corpo de Exército havia a 5ª Divisão de Infantaria. Sob a subordinação do 2º Corpo de Exército havia a 1ª e 2ª Divisão de Infantaria, elementos de cavalaria e parte do 2º Regimento Provisório de Artilharia. Já o 3º Corpo tinha a 3ª e 4ª Divisão de Infantaria, elementos de cavalaria e parte do 2º Regimento Provisório de Artilharia. Então, ao saber que o inimigo ocupava a ponte sobre o rio Itororó, que era itinerário do Exército Imperial, Caxias dá ordem para que no dia seguinte as suas forças atacassem o inimigo naquela posição. A ordem de marcha do Exército Imperial era o seguinte: à frente o 2º Corpo de Exército, no meio o 1º Corpo e a retaguarda o 3º Corpo. A vanguarda das tropas de Caxias era um esquadrão de cavalaria sob o comando do coronel Niederauer e a 5ª Brigada de Infantaria sob o comando do coronel Fernando Machado. Já o exército paraguaio contava com 2 batalhões de infantaria mais à frente junto à ponte, 2 batalhões de infantaria mais a retaguarda, artilharia nos flancos do dispositivo e em reserva 4 regimentos de cavalaria. Ao ocupar as elevações que dominavam por norte o rio Itororó, Caxias dá a ordem para que o 2º Corpo de Exército iniciasse o ataque. O primeiro embate foi realizado pela 5ª Brigada de Infantaria, que atacou as tropas paraguaias a sul do rio. Entretanto, um forte contra-ataque paraguaio faz com que as tropas da 5ª Brigada recuem. O general Argolo ordena um novo ataque, só que dessa vez após forte preparação da artilharia brasileira. Neste ataque, morre o coronel Fernando Machado, comandante da 5ª Brigada. Um desertor paraguaio informa que existe outro ponto de travessia mais a leste no rio Itororó. Caxias, então, dá a ordem para que Osório procure esse ponto de travessia e ataque as forças de Caballero pela retaguarda. Argolo, então, ordena que a 1ª Divisão de Infantaria realize o ataque. Contudo, mais uma vez, um forte contra-ataque paraguaio vence as tropas brasileiras. E neste combate, o próprio general Argolo sai gravemente ferido e é removido do campo de batalha. Vendo que o 2º Corpo de Exército já estava bastante desgastado, Caxias ordena que o 1º Corpo de Exército tome a frente de batalha. O general Bittencourt, então, ordena que sua 5ª Divisão de Infantaria e elementos de cavalaria atacassem o dispositivo paraguaio. Mais uma vez, um forte contra-ataque paraguaio segura o avanço brasileiro. Caxias decide, então, atacar juntamente com sua reserva e acaba por dispersar a tropa paraguaia. Osório chega 30 minutos depois da conquista da ponte, pois a distância do ponto de travessia era o dobro da informada pelo desertor paraguaio. Após o combate, as tropas paraguaias deixaram 1.200 homens mortos no campo de batalha. Já as tropas brasileiras tiveram 1.806 soldados mortos e feridos. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, deixe seu like. E se você gosta de história militar, não deixe de se inscrever no canal. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários aqui abaixo. Deixamos na descrição do vídeo um link para comprar o livro Maldita Guerra, do Francisco Doratiotto, e História do Brasil Imperial,
onde você pode aprender muito mais sobre o conteúdo explorado neste vídeo. Na descrição você vai encontrar também um link que trata especificamente sobre a dezembrada. Clique lá e confira. Muito obrigado e até a próxima.